Bom dia, pessoal. Que a paz de Jesus e o amor de Maria estejam com vocês. Então, hoje, domingão, e a gente está aqui para fazer mais uma meditação da palavra de Deus para vocês, né? Hoje é cedinho ainda, 6h15 mais ou menos, dia de missa. Dia de missa, e a gente vai à missa, mas antes a gente vai fazer a meditação da palavra. Vamos sair já cheios do Espírito Santo de Deus. É isso. Então, pessoal, hoje a palavra de Deus ela está no livro de Marcos. Marcos, no capítulo 1, no versículo do 1 ao 8. Do 1 ao 8. A apresentação do Messias. Começo da boa notícia de Jesus, o Messias, o Filho de Deus. O anúncio da chegada do Messias está escrito no livro do profeta Isaías: Eis que eu envio o meu mensageiro na tua frente, para preparar o teu caminho. Esta é a voz daquele que grita no deserto: Preparem o caminho do Senhor, endireitem suas estradas. E foi assim que João Batista apareceu no deserto, pregando um batismo de conversão para o perdão dos pecados. Toda a região da Judeia e todos os moradores de Jerusalém iam ao encontro de João, confessavam os seus pecados e João os batizava no Rio Jordão. João se vestia com uma pele de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E pregava: Depois de mim vai chegar alguém mais forte do que eu, e eu não sou digno sequer de me abaixar para desamarrar suas sandálias. Eu batizei vocês com água, mas ele batizará vocês com o Espírito Santo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Então, pessoal, hoje, pelo que a gente viu aqui, né? A palavra hoje vem falar sobre o batismo, né? O batismo, temos o batismo nas águas e temos o batismo do Espírito Santo, né? Então, assim, é uma coisa muito polêmica, aonde protestam também em cima do nosso batismo, porque batizamos as nossas crianças, porque os nossos pais batiza as crianças, se as crianças não têm pecado, não é assim? Quem nunca ouviu dizer isso, né? Mas, pelo que eu observei aqui, as pessoas iam até João Batista se confessar, não é isso? E automaticamente as pessoas se confessavam a ele e automaticamente ele os batizava na água. Então isso é óbvio que as pessoas eram pessoas já grandes, já eram pessoas adultas, né, que tinham consciência do seu pecado, não é isso? E aqui João diz, né, que ele veio ali para anunciar, mas viria um outro Messias ali, que ele seria muito maior do que ele, né? E ele batizaria com o Espírito Santo, né? Com o Espírito Santo de Deus. Então, podemos perceber que existe dois batismos: o batismo nas águas e o batismo do Espírito Santo. O batismo nas águas, né? Ele arrancava da pessoa todo o pecado, porque era um pecado confessado, ou seja, as pessoas elas iam sabendo dos seus pecados, tendo consciência dos seus pecados. É aí que entra o batismo de criança. O que é que aconteceu que a Igreja Católica resolveu batizar a criança como protestam tanto, não é assim?
Ah, mas a criança ela não tem. O recém-nascido é uma coisa muito linda, é uma coisa muito pura, é uma coisa muito, né? Que não tem pecado. Como que pode se batizar se a palavra diz aqui que as pessoas se confessavam primeiro para poder se batizar nas águas, para poder João mergulhar elas nas águas? Elas tinham que confessar, elas tinham que reconhecer os seus pecados, querer mudar e seguir uma vida com Deus, né? Seguir uma vida com Deus, para que lá na frente pudesse encontrar com o Messias que viria e ele batizaria aquelas pessoas no Espírito Santo, para que aquelas pessoas tivessem o discernimento que hoje a gente pede ao Espírito Santo e ele nos dá. Não é isso? Então, os nossos primeiros pais, né, a nossa Igreja Católica, né, dentro da sua sabedoria do Espírito Santo, né, quis nos ajudar. Né? Quis nos ajudar por quê? A gente pensa que não tem, o bebezinho não tem pecado, né? Mas a gente nasce com o pecado original. Infelizmente, a gente não pecou, mas os nossos primeiros pais pecaram. Adão e Eva são os nossos primeiros. Nós somos descendência de Adão e Eva. Então, Adão e Eva pecou. E a partir do momento que Adão e Eva pecou, perderam a intimidade com Deus. Perderam a amizade de Deus. Né? Se você for lá no livro do Gênesis, você vai ver lá no comecinho, quando Deus pergunta, chama por eles e eles se escondem, né? E Deus diz, eu não estou encontrando vocês, né? Porque ele pecou, eles estavam nus e conseguiram ver a realidade das coisas, não é isso? Então, ali eles perderam totalmente a amizade com Deus. Não é porque um bebezinho é tão lindo, é tão fofinho, é tão inofensivo, que não traz com ele esse pecado. Todos os bebês não têm a amizade com Deus até o batismo. Entenderam? Não tem a amizade com Deus. É tudo muito bonito, é tudo muito lindo. Ah, o bebê, ele não tem a amizade com Deus. Ah, o bebê faleceu, não teve a oportunidade de se batizar. Né? Mas não tinha a amizade com Deus. Ainda não havia nele o Espírito Santo de Deus. Então, a misericórdia de Deus que vai cair sobre aquela criança. Né? Não sabemos o que acontece quando um bebezinho morre sem se batizar. Então, o que é que acontece? Então, nós nascemos com o pecado original. Então, por isso a igreja, na sua santa sabedoria, teve a ideia de batizar nas águas o bebezinho, porque com o batismo de criança, o pecado original saía de nós, né? O pecado original sai de nós a partir do nosso batismo e nós crescemos já com a amizade com Deus, entendeu? Nós crescemos com essa amizade com Deus. Quando chega uma determinada idade, mais ou menos 16 anos, por aí, que a pessoa tem sua consciência dos seus pecados, vem o crisma. Temos o crisma, entendeu? Lá houve o batismo nas águas de bebezinho, ou seja, nós crescemos sem esse pecado. Se a gente morrer, a gente não leva a culpa de pecado original nenhum. Durante a nossa fase de bebê, de criança, a gente está livre desse pecado. Por quê? Porque houve o batismo nas águas. A igreja acredita que se nós não tivemos a culpa, nós não praticamos nada. Quem praticou foi os nossos pais e por isso a gente herdou esse pecado. Então a igreja acredita na sua santa sabedoria de que na hora do batismo de criança, o pecado original
sai e voltamos à amizade com Deus, né? Ficamos no colo de Deus outra vez e crescemos nessa graça, crescemos nesse mistério. Então, quando chega uma determinada idade, 16 anos mais ou menos, a nossa igreja católica tem o crisma, né? E o crisma é o óleo ungido na nossa testa, né? Então, ali nós temos consciência dos nossos pecados e ali a gente vai, confessa os nossos pecados e ali a gente renova a nossa fé, a gente renova o nosso batismo nas águas. Aí ali já é o derramamento do Espírito Santo de Deus, né? É ali onde há a confissão, ali aonde todos os nossos pecados. E a palavra diz que se você se confessa e você sai de lá de uma boa confissão com o Padre, você sai de lá de uma boa confissão, se você morrer, você vai direto para o céu. Não existe inferno para você, para uma pessoa que se confessou, que deixou tudo aos pés de Jesus ali, né? Então, existe o batismo nas águas e batizamos as crianças por esse motivo, né? Acreditamos nesse mistério, né? Então, não fiquem aí criticando, falando besteira. Ah, porque Jesus, na palavra tem Jesus já grande, Jesus foi lá, se batizou com 33 anos, né? Como que pode se batizar criança se criança não tem pecado, se criança é anjo? Criança não é anjo, nem criança é anjo e nem criança não tem pecado. Todos nós nascemos com o pecado original, né? Então, quando a gente está adulto, a gente faz o crisma, a gente faz primeiro a primeira comunhão. Quando a gente tem assim 11 anos, a gente vai lá, conhece a Santa Eucaristia, né? A gente conhece Jesus Cristo vivo na Santa Eucaristia, passamos a recebê-lo, né? Passamos a recebê-lo, fazemos a primeira comunhão e ali a gente passa a receber na missa o corpo de Cristo, né? Só as pessoas que fez primeira comunhão que podem receber o corpo de Cristo, né? Tem esse detalhe também. Então, tem adultos que muitas vezes precisa casar na igreja, mas precisa ter o sacramento, e esse sacramento é o batismo, o crisma, o batismo, a primeira comunhão e o crisma. Precisa ter o crisma também, que é a renovação. É uma pena que as pessoas não se convertam verdadeiramente. Fazem o crisma, os jovens fazem o crisma ali, entende todo o mistério, mas depois se desvia, não dá continuidade a esse mistério que é tão bonito da nossa igreja, né? Então, na fase adulta, quando a gente verdadeiramente, por algum motivo, procura as coisas de Deus, encontramos ali o batismo no Espírito Santo. Existe um batismo no Espírito Santo, que é um mistério muito bonito. É aonde o Espírito Santo habita ali em você e você começa a escutar o Espírito Santo dentro de você. E é ele que faz com que você mude. Sabe quando você encontra uma pessoa e você diz assim, aquela pessoa ela não muda. Aquela pessoa ali, ela só morrendo e vivendo, renovando, nascendo de novo para poder ela viver. Não, todos nós temos jeito. Existe um batismo no Espírito Santo que transforma toda a nossa vida, né? A gente consegue escutar. A gente, quando vai fazer algo de errado, quando você já tem o batismo do Espírito Santo, né? Como acontece esse batismo, né? É na sua caminhada com Jesus. Você conhece algum grupo de oração, você conhece alguma missa carismática, onde ali vai acontecer o batismo no Espírito Santo, né? Vai ter momentos do Espírito Santo, todos clamando ao Espírito Santo, você vai ter um batismo ali, você vai sentir algo inexplicável que você não sabe. Muitas vezes vem em forma de fogo mesmo, é uma queimação na sua mão, quando você está assim com a mão elevada, louvando o Senhor. É um fogo que queima a palma da tua mão,
Então, assim, eu posso passar o dia aqui explicando como é. Você não vai sentir, você só vai sentir quando você procurar, quando você quiser dentro de você conhecer esse mistério, conhecer o Espírito Santo, sentir, né? Às vezes você pode estar aí num culto, você pode estar aí na igreja, na missa, você pode estar dentro de um grupo de oração. O batismo no Espírito Santo, ele vai chegar até você, né? Agora, você não pode confundir com o desmaio, né? Muitas vezes a gente vai na igreja e a gente tem aquele momento do Espírito Santo, que é o repouso no Espírito Santo. É muito diferente, né, de igrejas protestantes que diz que é demônio, que a pessoa caiu, que a pessoa está ciscando ali. Pode até ser. Lá pode até ser. Mas lá aqui na nossa igreja não. Na nossa igreja existe o repouso do Espírito Santo, que é quando você se entrega naquele momento ali do Espírito Santo e você sente uma coisa como se deitasse você, pegasse as suas pernas assim, ó, e ali você não tem força para nada, você cai e ali você passa um tempo ali no repouso do Espírito. Então, quando você chegar em alguma renovação carismática, alguma igreja, algum grupo de oração carismático que você vê esse momento do Espírito Santo, as pessoas caem, ficam ali, não se assuste. Por quê? Ali é o repouso do Espírito e ali pode acontecer o batismo do Espírito Santo, sim. É um renovo no seu interior, é um renovo na tua alma. O Espírito Santo, ele está tirando tudo quanto é de coisa ruim que você adquiriu durante a sua vida antes de conhecer esse mistério, antes de conhecer Jesus, não é? Então, assim, vai acontecer de várias formas. Tem pessoas que nunca caem. Eu, por exemplo, tive várias experiências com o Espírito Santo, com o repouso do Espírito, mas não foi caindo. Né? Não foi caindo, foi sentindo dormência, foi sentindo o fogo mesmo do Espírito Santo, sabe? Quando você derrete e você tá dentro de um ar-condicionado e você tá derretendo, sabe? Aquilo tá tomando conta de você. Pronto. Então, existem várias formas que você vai receber esse batismo no Espírito Santo. Então, hoje a palavra ela vem falar sobre isso. Ela vem falar sobre o Espírito Santo que existe das águas e existe o do Espírito Santo, que quando Jesus vier, Jesus trazia o Paráclito, que era o Espírito Santo, e ele nos trouxe. Antes dele ir, ele deixou o Paráclito, ele deixou o Espírito Santo de Deus para que a gente pudesse sentir, a gente pudesse entender as coisas dele, a gente pudesse, através do momento que a gente pede, que a gente clama a ele, a gente entender a palavra dele, por exemplo, a gente saber o caminho que tem que seguir, saber o caminho de continuar, saber o caminho de parar. Não é? Então é ele que dá esse discernimento. Nós não temos essa visão. A visão humana, ela só atrapalha. A gente só faz aquilo que o nosso eu quer. Não é nem o nosso coração, é o nosso eu. Porque o Espírito Santo, ele habita no teu coração quando você o escuta, quando você o clama. Então, aquilo que ele colocar dentro do teu coração é porque vai ser. É o que vai ser. Não é? Claro que com a nossa ajuda. Claro que com a nossa ajuda. Ele não vai pegar na minha mão, nem vai pegar na sua mão e vai levar. Não. Você precisa querer. Você precisa demonstrar que quer algo para que ele haja e a coisa aconteça. Não é assim? Então, é um mistério muito lindo. A nossa igreja, ela é linda. Ela é maravilhosa. E outra coisa, se você é batizado em algum momento, você se desviou, né, para outro tipo de igreja e chega lá, vamos se batizar. Deixe de ilusão, porque você já é batizado. Você já é batizado. Né? Ou seja, encontro muita gente que se desviou da igreja aqui. Foi batizado de criança, fez primeira comunhão, fez o crisma e chega em outra igreja, vai lá mergulhar nas águas e achar que está renovadíssimo.
A igreja católica, ela aceita o batismo do protestante, dependendo da igreja. Se a igreja for uma igreja séria verdadeiramente e ele nunca tenha sido batizado na igreja católica. Entendeu? Então, existe muita gente que não é. Muita gente que foram criada em outro tipo de religião protestante que não batiza a criança. Espera que a criança chegue à fase adulta, à fase da adolescência, para poder a pessoa escolher o que é que quer. E muitas vezes você vê seus filhos não toma decisões nenhuma. Por quê? Porque já nasce, cresce sem a amizade com Deus. Não tem a amizade. A pessoa pode até conhecer a palavra, frequentar, mas não tem a amizade com Deus e ponto. Nem todo mundo chega na fase da adolescência e resolve se batizar. Ah, eu quero me batizar. Quero me batizar nas águas. Quero ser um cristão de verdade. Não. Às vezes, no momento ali, na metade do caminho, se desvia. Não quer. E ali está uma pessoa pagã. Está uma pessoa sem batismo. Sem batismo por causa, muitas vezes, da ignorância. Da ignorância por ter sido rebelde, ter se desviado. Se desviou. Conheço pessoas que têm filhos, 3 filhos, rapaz e moça, que foi criado dentro de outro tipo de religião e esperou que essas crianças crescessem para se batizar. Hoje ninguém é batizado e nem ninguém quer. Hoje ganharam foi o mundo. Não querem saber de coisa de igreja, não querem saber de nada. Agora, quando essas criaturas vier, chegar o dia, chegar a hora, o ladrão chegar na vida dessas criaturas, E aí? Os pais vão ser cobrados, claro que vai. Ah, eles não têm culpa porque eles foram criados assim. É os pais. Os pais têm. É os pais que têm que seguir o que é certo, Só existe uma fé, só existe um Deus, E a gente tem que ter o discernimento de saber o que está profetizando, O que está proferindo. Aonde a gente se encontra. Vamos ver o lugar certo de onde a gente tem que ficar, onde a gente tem que criar os nossos filhos. Não é isso? Então hoje a palavra vem falar sobre isso. Se você tem alguém na sua casa que não é batizado, se for de outra denominação, leve para batizar no mergulho das águas. Leve imediatamente, porque essa pessoa ela não tem a amizade de Deus. Ela não tem. Então existe um mistério por trás de quando essa pessoa morrer, o que vai acontecer. Ah, mas ela tem fé. Ela tem fé, mas ela não tem amizade com Deus. Ou seja, ela e Deus está separado. Entendeu? Está separado. Se for um filho que você tenha, se for um neto que você tenha, leve para batizar quanto criança. A minha neta ela vai fazer 6 meses. Por mim ela já tinha sido batizada, mas os pais estão querendo esperar 1 ano. Realmente eu batizei minhas meninas com 1 ano. Por quê? Porque eu não tinha o discernimento que eu tenho hoje. Se eu tivesse, eu teria batizado de bebezinha. Porque de 1 ano, a gente bota vestidinho, a gente arruma, fica tudo bonitinho, já está andando. Então a gente quer, uma coisa, mas é uma visão humana. A visão mesmo é a gente batizar a bebezinha. É bebezinha, porque ali a gente tem a certeza de que o pecado original não habita naquela pessoa mais. Foi retirado e aquela pessoa ela vai crescer. O nosso filho, o meu filho, o seu filho vai crescer com a amizade com Deus. Não existe mais o pecado original, foi retirado. E ali a pessoa pode seguir na fé, na sua fé, na fé que você congrega com mais força. Não é uma coisa que a pessoa tal Deus dará. Ao Deus dará. Não. Você está sob a proteção do
todo-poderoso que é Deus, é o nosso Pai. Então, é importante o batismo de criança, sim. Muito importante. E pode levar o teu filho, pode levar quem for para a salvação. Porque se morrer, a salvação está garantida. Mesmo porque não tem outros pecados. O único pecado que a criança carrega até, se eu não me engano, os seus 10 anos mais ou menos, é o pecado original se não for batizado, né? É o pecado original. Hoje em dia, nem posso falar 10 anos, né? Porque as crianças estão viradas mesmo. Mas é um pecado que se carrega de uma criança. Então, se você tem uma criança com 10 anos, faça alguma coisa por essa pessoa. Faça, se você a ama, faça. Leve para batizar e espere o tempo de Deus para que ela chegue aos 10 anos para fazer a primeira comunhão, né? Conhecer a Santa Eucaristia e levar para a vida. Depois vai chegar aos 16 anos, vai vir o crisma. Ela vai sentir no coração o crisma, a vontade de querer se crismar. E ali ela vai entender o mistério da crisma. Ela vai entender que ela precisa se confessar de todos os pecados que ela cometeu até os 16 anos. Ali ela se confessa, renova sua fé do batismo, né? E ali reina uma nova pessoa, né? Reina uma nova pessoa. Infelizmente as pessoas se desviam e não seguem, mas ali está uma nova criatura a partir dos 16 anos. Então, vamos fazer o que é certo. Leve os seus. Tem pessoas adultas, tem pessoas velhas que nunca se batizou. A igreja está aí para batizar. Se você é católico, vá. Convença a pessoa, explique à pessoa o que acontece quando a pessoa não é batizada. A pessoa não tem a amizade com Deus. Infelizmente não tem para onde correr. A palavra de Deus, ela não mente. A palavra de Deus, ela não será retirada nem um tio, nem uma vírgula. A própria palavra diz isso. Amém? Um bom domingão para vocês e até amanhã, se Deus assim nos permitir. Um cheiro no coração.